Terceirização. Uma forma de aumentar a competitividade, agilizar o serviço e a contratação, ou uma forma de burlar as leis trabalhistas. No serviço público, a Constituição determina que o ingresso deve ser preferencialmente por concurso, salvo para os cargos comissionados de livre nomeação. Apenas temporariamente, em casos de extrema necessidade, o Estado poderia terceirizar serviços. Entretanto, ano após ano, novas leis e decisões do Tribunal Superior do Trabalho abrem espaço para esse tipo de contratação. Na iniciativa privada, cada vez mais evita-se contratar funcionários com carteira assinada. A lei atual permite apenas que as empresas terceirizem atividades que não sejam correlatas à finalidade principal da empresa. Ou seja, uma construtora, por exemplo, pode terceirizar o serviço de limpeza, mas não pode contratar engenheiros dessa forma. Um projeto de lei que tramita na Câmara acaba com esse limite, mas, ao mesmo tempo, estabelece que as empresas prestadoras de serviço sejam especializadas, oferecendo apenas um tipo de serviço. Sindicalistas criticam o projeto, que consideram uma reforma trabalhista velada, pois atrapalha as negociações sindicais e deixa os terceirizados à margem dos direitos. Defensores argumentam que as novas limitações facilitarão a fiscalização. E afinal, o que é melhor para o país e para o trabalhador? Olá! Hoje em dia, quando chegamos a um órgão público, seja um tribunal superior ou um pronto-socorro, na maioria das vezes, nosso primeiro contato é com o empregado terceirizado. Alguém que não faz parte do quadro de servidores daquela instituição. Ele quem faz a segurança, cuida da recepção e nos orienta sobre o que devemos fazer para obter um atendimento, falar com quem procuramos, enfim, resolver o problema que nos levou até lá. Mas isso não é um privilégio do setor público. Na iniciativa privada, a realidade é a mesma. Nas academias de ginástica, por exemplo, são empresas contratadas que cuidam da limpeza e da manutenção. Nos grandes bancos, são as empresas de transporte de valores que abastecem os caixas eletrônicos. O que pouca gente sabe é que a contratação dessas empresas, que deveria ser vista como uma parceria saudável para todos os envolvidos, muitas vezes resulta em descumprimento da legislação e em descaso com os direitos trabalhistas. E é como diz o ditado, a corda sempre arrebenta do lado dos mais fracos, os trabalhadores. Esse é o tema do Expressão Nacional de hoje, que recebe o deputado Sandro Mabel, do PMDB de Goiás. Ele é autor de um projeto que regulamenta a terceirização de serviços público e privado. O sindicalista José Eudes Oliveira, presidente da CUT-DF. O subprocurador-geral do Trabalho, Ronaldo Fleury. O deputado Assis Melo, do PCdoB do Rio Grande do Sul. E o gerente executivo de Relações do Trabalho e Desenvolvimento Associativo da Confederação Nacional da Indústria, Emerson Casale. Deputado Sandro Mabel, eu gostaria de começar com o senhor. Queria que o senhor explicasse rapidamente quais os principais pontos da sua proposta que tramita aqui na Casa. Bom, a nossa proposta que tramita na Casa, ela visa corrigir uma falha que existe na legislação, uma lacuna que existe das pessoas terceirizadas. Ela, principalmente, o intuito dela é que terceirização não vai voltar para trás. Não tem como você acabar com terceirização. A terceirização só vem avançando dia a dia. E ela também leva em conta que qual que é o limite de atividade meio e atividade fim. Hoje você não estabelece mais o que é isso. Eu fui num tribunal outro dia, eles estavam fazendo digitalização de documentos para guardar em arquivo, era uma empresa terceirizada, especializada em digitação. Por que não? Não é atividade fim de um tribunal fazer arquivos, mexer com documentos? É, mas eles coisa. E foi no Tribunal do Trabalho. Eu pergunto, assim, nós vamos deixar do jeito que está? Não, porque nós temos aí 10 milhões de trabalhadores na nossa conta e 30 milhões de trabalhadores na conta da CUT que são terceirizados de alguma forma. Mal terceirizados em muitos casos e bem terceirizados em outros casos. Temos exemplos negativos e muitos exemplos positivos. O que nós resolvemos fazer? Fazer um projeto, discutir com a sociedade e nós tentarmos trazer o mais próximo possível esse projeto. Quais são pontos fundamentais nesse projeto? É que nós não aceitamos precarização do trabalho. Não existe isso no nosso projeto. Nosso projeto vai ser o funcionário mais protegido que tem. Porque hoje, se um banco quebra e manda o seu funcionário embora, ele não tem para onde reclamar. Ele vai reclamar do banco, vai atrás dos ativos que ele tem, alguma coisa parecida com isso.
Da empresa terceirizada, se ela quebrar hoje dentro do nosso projeto, você tem uma caução que ela vai ser feita para aquele contrato, que é a primeira proteção. Você tem a empresa que, se não tomou cuidado, não exigiu que a prestadora de serviço recolhesse os salários, os impostos, é solidária a ela. E com isso, então, nós teremos um funcionário triplamente protegido. É o trabalhador mais protegido. Por que isso? Porque realmente é uma desmoralização o trabalho terceirizado, como está sendo feito em muitos casos, que é a alocação de mão de obra. Uma empresa ela tem faxineiro, guarda, lançador de foguete, câmara, repórter, ela tem tudo. Isso não pode. No nosso projeto, ela pode ter um objetivo só, tem que ser empresas especializadas. Nós vamos acabar com muita picaretagem que existe por aí, vamos acabar com muitas empresas que não são boas terceirizadoras. E o projeto, nós vamos estar discutindo no decorrer da nossa discussão, o projeto ele visa a proteção desses trabalhadores e o entendimento do seguinte, esses trabalhadores estão aí, estão desprotegidos, estão aumentando dia a dia. O Emerson Casale, que é lá da CNI, que tem o SESI e o SENAC também, ele vai dizer, um trabalhador que faz um curso, ele se especializa, ele aprende elétrica, ele não quer ser mais funcionário. Ele quer montar uma turma e eles começarem a prestar serviço elétrico, porque ele ganha mais e trabalha mais, especializa, ele faz com muito mais. Então, tudo isso faz com que o trabalho terceirizado, na nossa visão, não pode ficar omisso do jeito que está. Essa briga que é bom, é ruim, nós temos que fazer um mínimo para proteger, fazer um início de um marco regulatório para os terceirizados. Deputada Assis Mello, o senhor fez chegar à comissão especial que debateu a questão que debate ainda a questão da terceirização aqui da Câmara, uma proposta que foi discutida pelas centrais sindicais. Quais são os pontos principais diferenças entre a proposta que o senhor apresentou e o projeto do deputado Mabel? Bom, a primeira situação é essa da questão da empresa especializada. Quando tu coloca isso, tu pode, dentro de uma empresa, tu pode terceirizar tudo. O deputado Mabel, meu experiente um pouco mais que eu aqui, ele sempre pega a explicação dele pelo lado mais fácil. Ele foi logo aqui para o serviço público, né? Eu sempre na iniciativa privada, porque eu sou oriundo daí, sou trabalhador, soldador. Então, tu pega uma empresa especializada em setor de pintura. A empresa pode terceirizar a pintura. Ela pode terceirizar setor de solda, desde que eu tenha uma empresa especializada em solda. Eu posso ter na mecânica. Então, dentro de uma empresa dessa, posso terceirizar tudo. Desde que eu seja especializado para isso, posso terceirizar. A outra situação é exatamente isso que fala da caução. Nós trabalhamos até hoje com a responsabilidade solidária. Se eu tomo o serviço, eu sou responsável também, então, solidariamente, por aquele trabalhador que está sendo terceirizado, se caso a empresa que eu contratei para prestar o serviço não tiver condições de sustentar as condições e a legislação trabalhista. Então, quando tu tira isso da solidariedade, para onde que vai? Não, mas vai calção, vai isso e aquilo. Nós vamos, na verdade, continuar exatamente como está hoje, que muitas empresas são terceirizadas e não tem isso. Então, quando tu coloca essa situação da questão da solidariedade, então, praticamente a questão hoje que está colocada no projeto, que saiu da comissão especial, que é basicamente isso, a questão da especialização e também da questão da solidariedade. Quando tu tira disso para virar calção, ou virar isso, que a empresa não tenha responsabilidade ao contratar uma empresa e não tomar os cuidados que essa empresa tem. Então, nós achamos que ela deve ter, que é hoje, que ela tenha a questão da solidariedade, né? Então, são praticamente os dois temas, além de tu ir abranger a questão da terceirização, que nada mais é, no nosso entendimento, hoje, uma precarização do trabalho e, na maioria das vezes, os trabalhadores hoje terceirizados ganham menos do que a empresa contratada, a empresa mãe. Então, várias questões hoje, do ponto de vista da terceirização, que prejudica o trabalhador que está nestas condições hoje de empresa terceirizada. Ok. Subprocurador, existe hoje um impasse entre o TST, o Tribunal Superior do Trabalho, e o STF, o Supremo Tribunal Federal, em torno de uma súmula do TST que trata desse assunto. Eu gostaria que o senhor explicasse para a gente que impasse é esse que está acontecendo. O impasse é com relação à responsabilidade subsidiária, que foi aqui discutida, colocada muito bem agora pelos dois deputados que me antecederam. O TST, ele entende que tanto para a iniciativa privada
quanto para a iniciativa, quanto para o serviço público, o tomador do serviço ele é subsidiariamente responsável pelos direitos trabalhistas não cumpridos pelo empregador principal, pelo prestador de serviço. Ou seja, se a empresa que contratou aquele empregado não cumprir com as suas obrigações trabalhistas, o tomador, aquele que recebe os serviços, tem que cumprir essas obrigações. O TST entendia que isso também era aplicável ao serviço público. E isso era aplicável ao serviço público por uma questão muito simples. É a discussão sobre responsabilidade objetiva e responsabilidade subjetiva do Estado, que eu não vou aqui dar aula de direito, mas apenas para exemplificar. Hoje, se existe uma construção, uma obra aqui no prédio da Câmara, e um andaime cai sobre uma pessoa que está passando, ninguém discute se foi culpa ou não da Câmara dos Deputados. A União vai ter que se responsabilizar por aquela pessoa que estava passando. Agora, se quem cai não é um andaime, mas um trabalhador terceirizado, pelo entendimento do Supremo, não existe responsabilidade da União. Ele estava trabalhando num prédio público, estava trabalhando para a União, mas não há responsabilidade. Então, veja que são duas situações absolutamente semelhantes, entretanto, com relação à responsabilidade, há uma divergência. Parece que isso tem a ver com o que dispõe a lei de licitações, não é isso? É porque o artigo 71 da lei de licitações exclui a responsabilidade do Estado. Entretanto, é bom que se diga que o Estado ele é responsável, segundo o entendimento do TST, quando há uma culpa do próprio Estado que contrata esse serviço, que não fiscaliza o contrato ou não elege bem a empresa. Por exemplo, quando eu estava na chefia da Procuradoria aqui em Brasília, nós fizemos uma licitação para contratação de vigilante. E a empresa que ofereceu o menor preço, o lucro dela, pela planilha que ela própria apresentou, era de 1 centavo. Obviamente, eu não homologuei essa licitação, por quê? Porque essa empresa iria sonegar direitos. Ninguém trabalha por 1 centavo. Lógico. Então, estava claro. Aí eu estaria incorrendo em culpa em elegendo, ou seja, culpa na eleição do prestador de serviço. E nesse caso, pelo entendimento do TST, o Estado deveria responder subsidiariamente. Essa questão da culpa na vigilância e na culpa da eleição da empresa terceirizada ainda não ficou muito clara no Supremo. É necessário que o Supremo avance para que fique claro esse posicionamento. E enquanto o Supremo não der uma palavra final em relação a isso, os processos estão parados? Em algumas turmas do TST, eles estão suspendendo em virtude de reclamações que têm sido ajuizadas perante o Supremo, outras não, têm sido julgadas nesse entendimento. Se há culpa na vigilância ou culpa na eleição comprovada nos autos, se condena subsidiariamente. Se não há, não se condena subsidiariamente o Estado. Ok. José Eudes, qual é a principal preocupação da Central Única dos Trabalhadores em relação a esses pontos que foram colocados? A responsabilidade subsidiária, as condições de trabalho, em relação ao projeto de modo geral? São várias as preocupações, mas assim, tem 3 delas que para nós são gravíssimas. Uma delas é você poder terceirizar a atividade fim. O próprio deputado falou aqui que essa inclusão que o deputado Mabel colocou de que só pode ser contratada empresa especializada naquela função, isso permite que a empresa terceirize todo o seu pessoal. Isso é um problema seríssimo, porque leva a uma série de outros problemas, por exemplo, precarização do trabalho, leva a desrespeito às normas legais de proteção à saúde, proteção ao lazer, uma série de proteções que correm risco com essa terceirização. E o outro é a responsabilidade subsidiária, que é muito grave. Olha, se o Estado contrata uma empresa para fazer um determinado serviço, ele é responsável pela fiscalização rigorosa de todas as normas que cercam esse contrato e as normas legais existentes na Constituição. Então, portanto, o projeto que o ARA tramita, ele tem uma série de deficiências e precisa ser corrigido.
porque senão, ao invés da gente moralizar certos serviços terceirizados, nós vamos aprofundar esse tipo de relação. E aí empresas, daqui a pouco, todo o serviço é terceirizado, inclusive empresas públicas. Então, esses 3 itens para nós são gravíssimos e precisam ser corrigidos, viu, deputado Sandro? Eu vou falar sobre eles assim que ela me chamar. Eu estou na vontade de falar. Vamos ouvir. Vamos ouvir a CNI. Em seguida, você pode falar, deputado. Vamos ouvir a CNI. Em relação a essa questão da responsabilidade subsidiária, não é isso? Fala-se muito em relação ao serviço público, mas na iniciativa privada. Qual é a visão da iniciativa privada em relação a isso? Eu acho que o primeiro ponto, Maristela, que precisa ficar muito claro, o projeto do deputado regula a terceirização no setor privado, tá? Não é no setor público e privado. Nessa questão, aí vem toda a discussão. Você leva muito, se criou muito esse estigma da precarização na terceirização, seja porque o setor privado praticou muito isso no passado, seja porque o setor público ainda pratica. Quando o TST editou uma súmula que criava a responsabilidade subsidiária de quem está contratando, você começou a ter um processo de moralização da terceirização no setor privado. A gente tem pesquisas de 2 anos atrás que mostram que 90% de grandes empresas e 86% de médias empresas acompanham todo o cumprimento dos direitos dos trabalhadores, porque elas sabem que se a empresa não pagar, ela vai ter que pagar. Então, essa questão da responsabilidade ela é importante também esclarecer em termos do que significa, né? Parece que responsabilidade subsidiária é a ausência da responsabilidade do contratante. Não é isso, tá? Na verdade, a responsabilidade subsidiária ela é a dupla responsabilidade. Ela é quando o trabalhador aciona a empresa que presta o serviço ao qual ela está vinculada, ele já cita a contratante. Se essa não paga, o juiz imediatamente aciona a outra para pagar. Então, ele está duplamente protegido, né? No caso da solidária, não. O que acontece? O trabalhador escolhe, eu vou acionar aqui essa prestadora de serviço que eu estou aqui, ou eu vou acionar direto a Petrobras, ou a Vale, ou outra grande empresa, né? Ou outra empresa que está contratando. Então, isso cria uma insegurança enorme, porque essas empresas vão ter muita dificuldade, mesmo que acompanhem tudo, de se defender. Então, a responsabilidade subsidiária, na nossa visão, ela atende melhor do que a solidária, porque ela amarra todos os elos, né? Ela amarra a empresa prestadora de serviço no processo, né? Então, e o que a gente percebe muito quando se vê essa discussão sobre responsabilidade é que parece que a responsabilidade subsidiária é a ausência da responsabilidade. A solidária é a responsabilidade de fato. Não, as duas são responsabilidades, com processos diferentes, né? E a gente imagina que ao garantir que o prestador também esteja com essa responsabilidade vinculada, você está mais na direção da proteção do trabalhador, tá? Então, nessa questão de responsabilidade, eu acho que isso é muito importante. Toda essa discussão do setor público, ela contamina muito essa questão do setor privado, né? E no setor privado, enquanto no setor público as ineficiências podem ser pagas pela população, no setor privado é uma questão de sobrevivência. Ou aquela rede de produção funciona bem, ou ela é eficiente, ou ela tem custos competitivos, ou ela está preocupada com a proteção dos trabalhadores, ou realmente ela vai deixar de existir. Então, eu acho que cabe uma segunda pergunta para você, Emerson. A gente estava falando aqui também sobre terceirização de atividade meio e de atividade fim, né? A terceirização, como ela é hoje, e a tendência de terceirizar cada vez mais, ela é uma estratégia efetivamente de negócio, de competitividade, ou é uma forma, vamos dizer assim, de simplesmente reduzir custos de produção? Não, eu acho que a gente tem que entender as duas coisas. É um modelo de negócio, realmente, né? Ou seja, a empresa tenta montar a rede dela, o negócio dela, para ser o mais eficiente possível. E sempre que você está buscando eficiência e competitividade, você está buscando melhores custos, maior qualidade, uma capacidade de inovação maior. Então, eu vou voltar aqui ao exemplo da construção civil, né, que foi passado no início. Então, numa construção civil, o que é uma rede de produção da construção civil? Você tem uma incorporadora que está se responsabilizando por todo aquele processo, alguma construtora, mas você tem uma empresa que é especializada em fundação e ela tem equipamentos que fazem fundação. Tem outra que faz a parte elétrica e ela tem pessoal especializado na elétrica, né? Tem o pessoal do azulejo, assenta azulejo. Quando termina aquela obra, aquela empresa ali, aqueles trabalhadores, em vez de serem demitidos, como eles fazem parte de uma empresa especializada em azulejo, eles vão para outra obra assentar azulejo, né? Os que fazem fundação, em vez de você ter que vender aqueles equipamentos que estão da fundação, porque você não tem outra obra, não. Aquela empresa é de fundação. Ela sai dali, vai para outra, vai para outra. Então, com isso, você consegue ter custos
mais competitivos, muito mais eficiência, muito mais qualidade, né? Mais até proteção ao trabalhador. Nesse caso, assim, é um exemplo concreto disso, ou seja, então, isso se reflete sempre também na questão do próprio acesso da população aos bens e serviços. Quanto mais menor o custo, mais você insere justamente as camadas mais baixas nesse processo. Só para fechar com um exemplo, se a gente pegar telecomunicações, que é uma rede de produção onde você tem muitos serviços que são terceirizados, hoje a gente tem mais de 200 milhões de celulares. Talvez se a gente resolvesse que tudo tem que ser primarizado, você não pode verticalizar, tem que ser tudo verticalizado, você tem que fazer tudo, talvez o custo impedisse que 100 milhões de pessoas, ou 50, justamente as mais pobres, tivessem acesso a isso. Então, essa questão de você conseguir produzir com mais eficiência, ela tem também um ganho de inclusão social. Okay. Então, essa é a visão, que o projeto, eu acho que eles estão olhando, o Zé Eudes, o próprio Assis, que nós já tivemos questão, quer dizer, eu acho que eles olham pelo lado sindical. Esse lado sindical, ele tem que mudar a clientela. Eles estão sem a visão da mudança dos clientes. Quem são os fregueses dele? O sindicato não vai estar mais na Volkswagen. Você é o representante dos trabalhadores aqui nessa... Não, porque aí tu quer fazer o seguinte, você quer trocar quem representa. Não, quem não é isso. decidir quem representa os trabalhadores são eles. Você vai representar... Eu vou discutir aqui representação sindical. Você está discutindo terceirização, não representação sindical. Não, eu estou querendo explicar para vocês, vocês são contra o projeto. Eu estou querendo pela terceirização, não pela representação sindical, que aí entra a terceirização, mas não é isso que nós estamos debatendo. Mas eu estou querendo te explicar por que vocês são contra também, por que a visão de vocês é diferente da nossa. Não, você não explica, porque você está explicando. Você não leu o projeto, então. Não, eu li, então vou explicar. Por exemplo, no nosso projeto... Objetivamente, o que o seu projeto em relação à súmula do TST, essa questão da responsabilidade subsidiária? Eu sou autor do projeto, eu li o projeto trás para frente, frente para trás. Então eu preciso explicar, porque senão se passa para o telespectador uma visão equivocada. Então, vamos lá. O projeto nosso prevê a solidariedade. Em que forma que ele prevê a solidariedade? E que isso precisa ser entendido. Precisa ler, porque se não ler, não vai ver. Como é que ele funciona? Ele diz o seguinte, a responsabilidade é subsidiária, desde que o empregador vigie que os salários sejam pagos, que os encargos sociais sejam recolhidos, que as férias sejam pagas. O contratante. O contratante. Sim. O contratante tem que fiscalizar a empresa, que foi aquilo que o Emerson Casale disse. As empresas grandes, você tem que fiscalizar. Se você fiscalizar que os salários foram pagos, que as férias foram pagas, que foi recolhido o fundo de garantia, que foi recolhido o INSS e que a parte de segurança está prevista, se for fiscalizado isso daí, a responsabilidade é subsidiária. E não vai ter nenhum problema, porque se o salário foi pago, o 13º foi pago, foi tudo pago, não vai ter passivo numa saída de uma possível demissão ou de uma possível quebra de um contrato. Só que, se aquele tomador, se aquele que contratou a empresa terceirizada não fiscalizar o pagamento de salário, vai atrasando o salário, não fiscalizar o pagamento de 13º, a responsabilidade é solidária. Isso quer dizer, quando você cria o passivo, ou seja, se deixou de pagar salário, porque a empresa que contratou a outra não fiscalizou, ela é solidária, ela paga. E ela tem um instrumento que nós damos no projeto, que o que é? Nós damos um instrumento dele poder reter o salário, de reter o pagamento. Então, se ele vê que não foi cumprido os salários, ou que não foi recolhido o fundo de garantia, ele pode reter o valor que ele teria que pagar de prestação de serviço e pagar aquela coisa que está atrasada. Então, ele tem um instrumento para fazer. Se ele não o fizer, então ele está sendo negligente. Aí a responsabilidade é solidária, que é onde vai surgir o passivo. Então, se você for olhar o nosso projeto, ele é um projeto onde que a responsabilidade é solidária se a pessoa não vigiar e deixar criar passivos. Então, o passivo que for criado, Ronaldo, ele vai ser cobrado. Então, esse é um ponto importante. Por quê? Porque nós temos que entender que uma empresa de trabalho terceirizado, ela é uma empresa normal. Ela abre, ela faz, por isso que nós estamos criando algumas questões aí de se fazer um depósito, uma caução do dinheiro. Por quê? Porque você saca contra essa caução se ele não pagar os funcionários. Então, a empresa tomadora do serviço, ela vai sempre ser responsável, muito mais responsável com aqueles funcionários. Hoje está surgindo um novo mercado, que o que é? Empresas que fazem fiscalização em relação ao trabalho. Agora, quanto à atividade meia, atividade fim, o que acontece hoje,
e que aí onde eu estou dizendo que a gente precisa mudar, nós estamos mudando. Eu sou do sindicato patronal. Nós estamos mudando aonde... Então, não vou falar deles, vou falar do nosso sindicato. O nosso sindicato, eu tenho falado para a nossa base que nós temos que mudar a visão de quem que é o nosso cliente. O nosso cliente não vai ser mais, por exemplo, eu sou do sindicato da alimentação. Não são as indústrias de alimentação só, são as outras empresas que trabalham nas indústrias de alimentação que nós vamos buscar. Aquele trabalhador que trabalha para ela, vamos trazer dentro do nosso sindicato, recolher a nossa contribuição em cima disso. Então, quer dizer, isso daí tudo é que nós estamos fazendo e nos organizando para fazer isso, para mudar o patamar de quem nós vamos fiscalizar. Eu falei com o ministro Dallazen esses dias, sobre ele falou, a justiça do trabalho vai acabar na visão do senhor de terceira. Eu falei, não. Quem vai ter a reclamação, não vai ter mais uma reclamação contra uma grande empresa, mas vai ter a reclamação contra a empresa terceirizada, porque os trabalhadores existem. Então vai continuar. Então, só para concluir, o trabalho terceirizado, o trabalho atividade meia, atividade fim, elas se confundem. Vou dizer um exemplo. Uma montadora de automóveis. A atividade fim dela é fazer automóveis. Só que na maioria das montadoras, o que você tem? Você tem a pessoa que chega lá e põe o câmbio, que é uma empresa especializada, coloca o câmbio. Você tem a outra que vai lá e faz a fiação elétrica. Você tem a outra que vai lá e coloca o chassi no negócio, outros colocam os pneus, outro pintam as campinhas. Você monta isso tudo e sai. Agora, você vai, então ele está falando aqui que é montagem, então eu vou para a construção civil. Deputado, peraí, só terminar, então, eu tenho que terminar. Depois eu não participo. Não, mas me desculpa. Você pega, por exemplo, na construção civil que ele está dizendo, o que vai acontecer? Na construção civil, você pega um azulejista, que eu gosto de citar muito esse exemplo. Você pega um azulejista, então já não está mais em montagem. Mas uma empresa de construção civil, ela pega um azulejista, ele terceiriza para o azulejista um grupo de azulejistas empregado, que é pedreiro de vez em quando, que não tem serviço de azulejo, é pintor do outro dia, ele faz 100 metros quadrados de azulejo por dia. Um especializado faz 150, eles ganham muito mais. Só que a hora que acaba aquele andar que eles estão fazendo, ele muda para outra obra. Ele vai na outra obra, faz mais 3 andares. Voltou, eles construíram mais um prédio, ele volta para aquela obra. Então isso dá eficiência, isso dá, não fica demitindo, aqueles funcionários, você vai ver, os azulejos estão tudo certinho. Por quê? Porque, Maristela, deputado, é especializado. Nós estamos quase chegando ao intervalo, nosso programa é especializado. Eu preciso ouvir o outro lado. Então, mas a nossa visão é especialização. Mas, na verdade o deputado Sandro Mabel, ele não quer regulamentar a terceirização, ele quer liberar a terceirização. O que é que a gente precisa compreender aqui? O Sandro pega um setor da economia e acha que o Brasil só vive de construção civil. Aí, não, mas o azulejo, senta azulejo, o outro faz isso. Não é. A complexidade no trabalho do Brasil é muito ampla. Então, nós não podemos chegar aqui e dizer o seguinte, não, libera geral, porque o cara que pega o câmbio faz o câmbio, outro monta o pneu, outro não. Para aí, uma empresa, manda cá. Vamos chegar assim, eu trabalho numa empresa que faz carroceria de ônibus. Tu chega lá, tem o chassi, tem toda essa coisa. Então, se tu pega isso e libera a terceirização, pode terceirizar tudo isso. Exatamente o que ele diz aqui. A proposta do Sandro Mabel não é regulamentar, é liberar a terceirização. Então, ele pega aqui, vieram aqui, parece assim, a dupla sertaneja aqui. Só pega construção civil, é só azulejo que tem na construção civil. Nós não podemos pegar um setor da economia hoje, o de produção, e achar que isso resolve o problema da terceirização, se nós disser que tem que ter especialista em sentar azulejo, especialista em fazer concreto, especialista na área da energia elétrica ou na tubulação hidráulica. Agora, se nós pegar as empresas do modo geral, não é assim que funciona. Então, nós temos que compreender o seguinte, que se tu libera a terceirização, tu vai estar precarizando o trabalho. Se nós queremos fortalecer hoje, do ponto de vista da economia, do desenvolvimento do país, nós temos que valorizar o trabalho. Nós temos que procurar cada vez mais dar as melhores condições de trabalho para os trabalhadores e garantir, de fato, que os trabalhadores eles não sejam uma categoria diferenciada. Porque hoje, quando a gente tem assim, os trabalhadores hoje terceirizados, eles são categoria diferenciada. O nosso projeto corrige isso. Então, acaba essas questões. Então, quando a gente vai buscar... E tem uma outra coisa, pulveriza a força de trabalho no interior da empresa. Pulveriza, você dá uma estratificação tão grande que até a nossa organização sindical é prejudicada com relação a isso. Porque pela pulverização que acontece em função dessa atividade, de você generalizar a terceirização no setor, na empresa. Quem representa? O trabalhador vai ser representado. O cara que faz o Quem vai defender os interesses da classe? Quem representa ele? Quem vai defender? Sim, desse jeito, qual deles? Para aquela empresa terceirizada estiver vinculada a ela. O projeto prevê isso. É que você tem que sair da empresa grande e ir para várias empresas pequenas. Mas as próprias empresas grandes, deputado, elas terceirizam exatamente para aumentar os seus lucros
e diminuir a fiscalização sobre a pressão sobre o respeito às Porque leis. se tu pega hoje a terceirização... Os projetos não prevê. Não é o projeto que prevê. Hoje é a está desse jeito. Hoje tem 10 milhões de trabalhadores Viu, sem deputado? regulamentação nenhuma. Não é o projeto que prevê, é a terceirização generalizada que o projeto defende que faz isso. Se você generaliza tudo, isso, não. então fica realmente... O projeto não defende. Não defende, mas está colocado. Não, Quando não, tu diz não que é especializado... defende isso de quando forma tu- nenhuma. Senhores, nós vamos Aqui é fazer... desconsiderar o que é terceirização. Então. Nós vamos fazer um breve intervalo. Eu sei se o procurador o senhor quer fazer uma observação em relação ao que o Emerson Casale falou. Eu peço que o senhor aguarde só um minuto e a gente voltar do intervalo. Ok? Até já.